Não dá para falar de Matrix sem antes falar de outros filmes. Não dá para falar de Matrix sem falar do estilo cyberpunk. E não dá para falar do estilo cyberpunk sem falar do noir. E não tem como falar do noir sem falar do expressionismo alemão. Então, meu nome é Luiz César Rangel, te convido aqui no Filmes e Séries esta viagem até chegarmos no Matrix 4, que vai ser lançado, pelo menos está previsto, agora para o ano de 2021. A gente viu aí na abertura algumas referências, como Metrópolis, como Cidade das Sombras, como 1984. E você vai me perguntar, o que tem a ver esses filmes com Matrix? É muito simples. Quando a gente pega Matrix, a gente não pode esquecer que Matrix foi lançado em 1999. Um ano depois deste filme aqui, Cidade das Sombras, que eu tenho o DVD com todo o orgulho, uma raridade. Você dificilmente vai encontrar. Mas se procurar o DVD original, de repente, com muita sorte, você encontre. E o preço vai te assustar. E não é à toa. Cidade das Sombras foi feito um ano antes, em 1998. E ele aborda exatamente a mesma temática. Será que nós estamos na realidade verdadeira ou existe algo por trás e a gente está num sonho, vivendo uma ilusão? Isso acontece porque sempre no nosso imaginário a gente não consegue acreditar que a realidade possa ser isso que está presente no dia a dia. De repente, a realidade ela poderia ser melhor se nós pudéssemos tomar determinadas decisões, se o acaso não mandasse. Será que realmente é destino ou será que tem uma força maior? No Matrix, a gente aborda isso de uma forma científica, como se todos nós fôssemos gerados de forma artificial e na nossa mente fosse implantado uma realidade. Quando na verdade não. Na verdade, a gente encontra isso bem antes, em 1984, onde há o medo do controle, onde de repente a nossa liberdade de vir ou de pensar seja controlada, onde seja proibido até mesmo levar a realidade, o lúdico, onde a gente possa criar alguma coisa. De repente, seja proibido pensar, criar. Em 1984, nós temos essa abordagem. E não para aí, não. No início dos anos 2000, a gente tem também Equilíbrio. Equilíbrio aborda a mesma coisa. Depois a gente teve V de Vingança e por aí vai. Tudo isso tem um ponto em comum com o Matrix. Nós não temos o exercício do nosso livre-arbítrio. Há sempre uma força maior, uma ordem mundial, uma divindade, alguém que manda no nosso dia a dia. Então é muito mais fácil, ou de repente não, acreditar que nós não possamos tomar as rédeas da nossa vida, do nosso destino. Isso a gente encontra também em The Wall, do Pink Floyd, onde todo mundo é criado num padrão, tendo que obedecer uma regra. E Matrix é tipo uma revolta disso tudo. Ali você tem uma analogia bem científica, uma analogia praticamente que computadorizada, em cima do que seria, para muitas pessoas, forças espirituais. Você tem o oráculo, você tem o arquiteto, quem é que programou todo o sistema, e a gente tem que seguir, e você tem a eterna luta de tentar derrubar isso, derrubar o sistema, derrubar o destino, lutar contra o que está programado para que aconteça na sua vida. Eu não sei, sinceramente, se Matrix 4
trará respostas para as dúvidas que foram criadas nos três primeiros, na trilogia. Até porque a gente tem ali uma diferença muito grande de um filme para o outro. O primeiro foi um sucesso estrondoso. Isso se deve. Por que ele fez mais sucesso do que o Cidade das Sombras? Se deve única e exclusivamente aos efeitos especiais que foram empregados. Há um divisor de água entre Matrix, antes de Matrix e depois de Matrix, para toda a técnica realizada no cinema. As técnicas desenvolvidas e até mesmo criadas para Matrix são copiadas em diversos filmes. A própria abertura do filme A Senha, com John Travolta, usa o mesmo efeito da imagem congelada e o movimento de 360 graus em cima daquele frame congelado. Isso foi algo revolucionário, que a primeira vez foi feito com uma máquina fotográfica que pegava a chama de uma vela em 360 graus, com as 24 janelas de exposição abertas ao mesmo tempo. Isso foi desenvolvido para Matrix com 120 câmeras para fazer exatamente o 360 graus naquela riqueza de detalhe. E é impressionante, é o efeito que mais marcou. Em cima disso, nós tivemos a sequência, que se perdeu um pouquinho tecnicamente. Não foi explorado da mesma forma os efeitos. Até porque não era mais o essencial. O que importava era exatamente abordar todo o conflito, toda a luta de derrubar esse sistema. E tudo que tinha contra, todos esses policiais, todos esses agentes, que, na verdade, mostra a nossa eterna luta e resistência contra o que é colocado na nossa vida de forma autoritária. Aí você vai me dizer, não, Matrix 4 está sendo feito porque ficou um hiato, ficou vazio, ficou sem respostas a trilogia. Não, não é isso. Devido ao sucesso que está tendo, inclusive no game, o mercado cinematográfico viu que era a hora de abordar o quarto filme. Então teremos agora uma quadrilogia. Por incrível que pareça, o Lawrence Fishburne não vai fazer o papel de Morpheus. Não sei por qual motivo. Na entrevista ele declarou que ele simplesmente não havia sido convidado, mas que desejava boa sorte para a produção. Creio eu que tenha sido um comentário politicamente correto para que novas portas não sejam fechadas. Mas ninguém sabe o que acontece realmente nos bastidores de uma produção de cinema. Muitos motivos podem fazer com que um ator continue ou não na sequência. E não é à toa, um motivo simples, que de repente ele não tenha sido convidado e mais cedo ou mais tarde isso virá à tona. Basta que o filme faça sucesso. Se ele fracassar, vai cair no esquecimento e ninguém vai falar nada. Eu, particularmente, não aposto muito no quarto filme. Para mim, ele se encerrou no terceiro. Tecnicamente, se encerrou mal, porque ele não manteve o padrão dos dois primeiros. Mas, na sua narrativa, ele fechou muito bem. Agora, o porquê o estilo cyberpunk? Da onde é que vem isso? Gente, isso não é novidade nenhuma. O que acontece? No início do século XX, por volta de 1920, surgiu o expressionismo alemão. O que era o expressionismo alemão? Simplesmente era um cinema que batia contra o cinema realista. O que era o cinema realista? O cinema que mostrava a vida como ela é, que abordava temáticas românticas, sentimentais e queria mostrar simplesmente o lado bonito da vida de uma forma realística. E o expressionismo veio para quebrar isso. Ele veio lidando com a fantasia e limitações de orçamento. Por isso o contraste de luz e sombra, que era muito característico do expressionismo alemão, e os personagens muito caricatas. Isso posteriormente caiu na década de 40 e 50 em Hollywood, quando a maior parte dos diretores que eram contratados para produzir em Hollywood começaram a fazer o seu estilo de cinema independente nas horas vagas, porque a indústria cinematográfica não permitia que eles exercessem a sua criatividade como eles faziam nos seus países de origem. Nisso surgiu, devido ao baixo orçamento, porque eram filmes independentes, eram filmes que possuíam poucos atores, por isso um elenco bem pequeno e poucos personagens, surgiu o cinema noir, que esse termo veio por acaso através de um crítico francês. Quando perguntaram o que ele achou do filme, ele achou a fotografia muito escura e falou que o filme era noir, era escuro.
Daí surgiu o cinema noir, com poucos personagens, numa temática sempre sombria, feito basicamente em preto e branco, em contraste, e marcou década, marcou uma geração e serve de referência até hoje. O cyberpunk não poderia ser diferente. Ele uniu o expressionismo alemão, no que se referia à fantasia, à quebra do paradigma, com toda a estrutura sombria do cinema noir. Nós temos aí um dos grandes clássicos do cyberpunk, que é Blade Runner, o Caçador de Androides. E depois ele abriu caminho. O próprio Batman foi feito no estilo cyberpunk. Marcou muito e até hoje isso é utilizado no cinema de ficção científica. Porque você já tem um grande custo de produção no que se refere a efeitos, a cenário, e você acaba tendo que reduzir a quantidade de personagens, porque um elenco hollywoodiano é um elenco milionário, e você, com essa redução de orçamento, você começa a fazer uma história muito mais introspectiva. Você pode reparar que, inclusive em filmes como Alien, toda a sequência, você busca muito o drama do personagem. E você não fica naquela temática tentando justificar cientificamente o que está acontecendo. Os personagens sofrem, os personagens são solitários e vivem sempre um conflito um com o outro, exatamente por estarem, normalmente, enclausulados ou numa espaçonave ou num planeta no qual eles chegaram de uma hora para outra. Você vai ver uma grande diferença de ficção científica de um Alien para um Jornada nas Estrelas, para um Guerra nas Estrelas. São estilos completamente diferentes, porque o Alien já caminha para o cyberpunk. Então, você falar de Matrix e esquecer todas as referências anteriores, Fritz Lang com Metrópolis, por exemplo, é impossível. Matrix é apenas um resultado de uma evolução. Lamento quem é muito fã achar que eu estou aqui querendo quebrar toda a fantasia, o glamour e o valor. De forma alguma. Matrix tem o seu valor no que se refere tecnicamente em tudo que foi desenvolvido e deixou de legado hoje para o cinema, em linguagem, em equipamento, em narrativa. Porém, ele vem num crescente. Falar de Matrix, e repito, sem lembrar Cidade das Sombras, é algo imperdoável. Até porque o que muda no Cidade das Sombras é o mesmo argumento, basicamente. Ao invés de uma inteligência artificial que comanda a humanidade, você tem seres de outro planeta que comandam a humanidade, fazendo com que ela durma e viva uma ilusão. Inclusive, eles brincam muito, eu não quero dar spoiler para quem não assistiu, eles brincam muito mudando a realidade de cada pessoa todo dia. Então, se você é fã de Matrix, eu tenho certeza que depois que você assistir Cidade das Sombras, você vai ver que é quase um plágio. E comparando com a nossa realidade, com os tempos atuais, vai ser sempre assim. A humanidade nesse ponto não é criativa. Nós sempre vamos achar que temos alguém ou alguma coisa ou algum poder mandando na nossa vida. A gente sempre vai achar que uma vacina foi criada para manipular as pessoas. A gente sempre vai achar que uma doença surgiu porque foi criada em laboratório. A gente sempre vai achar que algo foi feito porque querem comandar a humanidade. Por isso que muitas vezes, quando alguém não acredita no que está acontecendo e caminha para o universo conspiratório, a primeira coisa que essa pessoa chega para você quando você duvida da conspiração é a clássica frase: saia da Matrix. Resumindo, vamos aguardar o que Matrix 4 traz para a gente. Não de novidade, mas de continuidade, de mais do mesmo. Teremos mais uma vez algo que tente justificar o porquê de nós vivermos sempre insatisfeitos com a nossa realidade. Você está no Filmes e Séries, espero que você tenha gostado do vídeo, dê o seu like, compartilhe e caso você tenha algum filme que você queira que seja feita uma resenha, um comentário, um comparativo com outro, escreva aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de participar do nosso sorteio. Forte abraço.